Capítulo 1. Santiago. Ilhas de Cabo Verde. Depois de ser 2 vezes rechaçado por terríveis tempestades de sudoeste, o HMS Beagle, brick de 10 canhões, sob o comando do capitão Fitzroy, da Marinha Real, zarpou de Devonport em 27 de dezembro de 1831. O objetivo da expedição era completar o estudo das costas da Patagônia e da Terra do Fogo, estudo iniciado sob as ordens do capitão King, de 1826 a 1830, mapear as costas do Chile, do Peru e de algumas ilhas do Pacífico, e, por último, fazer uma série de tomadas cronométricas ao redor do mundo. Em 6 de janeiro chegamos a Tenerife, onde fomos impedidos de desembarcar, devido ao temor de que trouxéssemos o cólera. Na manhã seguinte vimos a alvorada atrás da linha irregular da Ilha Grande Canária, iluminando subitamente o pico de Tenerife, enquanto a parte inferior da ilha permanecia ainda oculta por nuvens aveludadas. Este foi o primeiro de tantos dias deliciosos para nunca mais serem esquecidos. Em 16 de janeiro de 1832, ancoramos em Porto Praia, em Santiago, a maior das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Vistas do mar, as cercanias de Porto Praia têm um aspecto desolador. As erupções vulcânicas do passado e o calor ardente de um sol tropical fizeram o solo, em quase todas as partes, impróprio para acomodar qualquer tipo de vegetação. O território se eleva em sucessivas mesetas, cortadas por algumas colinas em forma de cones truncados, e uma cadeia irregular de montanhas grandiosas quase encobre a linha do horizonte. A paisagem, contemplada através da atmosfera nebulosa peculiar deste clima, é de grande interesse, se é que um homem que acaba de desembarcar e cruza pela primeira vez um bosque de coqueiros pode ser juiz de outra coisa que não seja a felicidade que experimenta. A ilha seria considerada, em geral, muito pouco interessante, mas para alguém acostumado apenas às paisagens inglesas o aspecto tão novo de uma terra completamente estéril possui uma grandeza que talvez uma vegetação mais luxuriante pudesse arruinar. Uma simples folha verde somente com muita dificuldade poderia ser encontrada durante longas extensões de planícies formadas pela lava. Ainda assim, rebanhos de cabra, somados a umas poucas vacas, conseguem sobreviver. Raramente chove por aqui, embora, durante um curto período do ano, as precipitações sejam torrenciais, e imediatamente após a chuva uma leve vegetação emerge de cada ranhura do terreno. Essa vegetação logo definha, e é desse pasto formado de modo tão natural que os animais se alimentam. No momento, faz mais de um ano que não chove. Quando a ilha foi descoberta, os arredores mais próximos de Porto Praia estavam cobertos de árvores, cuja derrubada, praticada com tamanha negligência, causou aqui, assim como está Helena em algumas das Ilhas Canárias, uma esterilidade quase que completa do solo. Os vales, amplos e profundos, muitos dos quais servem durante os poucos dias da estação de chuvas como rios, estão cobertos com moitas de arbustos desfolhados. Poucos seres vivos habitam esses vales. A ave mais comum é o martim pescador, da Celuiaguensis, que tranquilamente pousa sobre os galhos do mamoneiro e dali se lança sobre gafanhotos e lagartixas. É uma ave de um colorido brilhante, mas não tão bonito quanto das espécies europeias, no seu modo de voar, nas suas maneiras e no que diz respeito ao local que habita, que é geralmente o vale mais seco. Estabelece-se, também, uma enorme diferença. Certo dia, 2 dos oficiais e eu seguimos até Ribeira Grande, povoado situado a uns poucos quilômetros a leste de Porto Praia. Até chegarmos ao Vale de São Martim, a região apresentava seu costumeiro aspecto de um marrom monótono. Mas aqui, um pequeníssimo riacho produz margens vívidas com a mais luxuriante das vegetações. No período de 1 hora, chegamos a Ribeira Grande e ficamos surpresos diante da visão das portentosas ruínas de um forte e de uma catedral. Esta pequena cidade, antes que seu porto secasse, tinha sido o lugar principal da ilha. Agora era um povoado de aparência melancólica, ainda que bastante pitoresca, tendo tomado como guia um padre negro e um intérprete espanhol que serviu na Guerra Peninsular. Visitamos uma série de construções, das quais a antiga igreja formava o eixo principal. É aqui que foram
enterrados os governadores e os capitães gerais da ilha. Algumas das lápides traziam datas do século X. Os ornamentos heráldicos eram as únicas coisas neste local retirado que nos faziam lembrar da Europa. A igreja ou capela formava um dos lados de um quadrilátero, no meio do qual crescia um enorme bananal. No outro lado, havia um hospital, contendo aproximadamente uma dúzia de internos de aparência desoladora. Voltamos à venda para jantar. Uma enorme multidão de homens, mulheres e crianças, todos mais negros que o pez, se une para nos examinar. Nosso guia e nosso intérprete, faceiros, riam de cada coisa que fazíamos, cada palavra que pronunciávamos. Antes de deixar o povoado, visitamos a catedral, que não nos pareceu tão rica como a igreja, embora se orgulhasse de possuir um pequeno órgão de sons nada harmoniosos. Demos alguns selinhos ao sacerdote negro, e o espanhol, dando-lhe uns tapinhas na cabeça, disse-lhe, com muita candura, que considerava que a cor da pele era algo de pouca importância. Regressamos então, na velocidade máxima de nossos cavalos, a Porto Praia. Outro dia, seguimos até a vila de São Domingo, localizada quase no centro da ilha. Enquanto cruzávamos uma pequena planície, avistamos algumas acácias atarracadas, os ventos alísios, soprando continuamente na mesma direção. Haviam dobrado de tal modo as árvores a partir das copas, que às vezes elas formavam um ângulo reto com o tronco. A direção dos galhos é exatamente ni para A ni sul para S. Essas curvaturas naturais devem indicar a direção dominante dos ventos. O rastro dos viajantes deixava tão poucas marcas nesse solo árido que acabamos nos perdendo por ali, e, pensando ir a São Domingo, acabamos nos dirigindo a Fuentes. Só percebemos nosso erro ao chegarmos lá. No fim, acabamos por ficar muito satisfeitos com nosso equívoco. Fuentes é um bonito povoado, às margens de um pequeno riacho, e tudo ali parecia prosperar de modo correto, excetuando-se, de fato, o elemento mais importante, os habitantes. Vimos numerosas crianças negras, completamente desnudas e que pareciam muito miseráveis, carregando achas de lenhas quase do tamanho de seus corpos. Avistamos, próximo a Fuentes, diversos bandos de galinhas da Angola, um número em torno de 50 ou 60. Eram extremamente ariscas e não permitiam nenhum tipo de aproximação. Evitavam-nos, como se fossem perdizes num dia de chuva em setembro, fugindo de nós com as cabeças erguidas. E se nos punhamos a persegui-las, imediatamente alçavam voo. A paisagem de São Domingo possui uma beleza totalmente inesperada, destoando por completo do caráter lúgubre do resto da ilha. A aldeia, localizada no fundo de um vale, acha-se cercada por altas e rugosas muralhas de lava estratificada. Os rochedos negros formam um notável contraste com o verde vivo de uma vegetação que costeia os bancos de um pequeno riacho de água cristalina. Era dia de festa e a cidadezinha fervilhava. No nosso retorno, alcançamos um grupo alegre, composto de cerca de 20 jovens negras, vestidas com excelente gosto. O linho branco de suas roupas caía muito bem sobre suas peles escuras. Usavam ainda como adorno turbantes e mantas de cores vistosas. Assim que nos aproximamos, elas subitamente deram meia volta e, estendendo as mantas no caminho, começaram a cantar com grande vigor uma canção selvagem, marcando o ritmo com as mãos contra as pernas. Nós lhes demos algumas moedas, que foram recebidas com risadas estridentes, e as deixamos envolvidas entre a algaravia de sua canção. Certa manhã, o dia estava singularmente limpo. As montanhas ao longe se projetavam com fantástica nitidez contra uma densa massa de nuvens azul escuras. A julgar pela aparência, e baseado em casos similares ocorridos na Inglaterra, supus que o ar estava saturado pela umidade. De fato, porém, ocorria justamente o contrário. O higrômetro acusou uma diferença de 29,6 graus entre a temperatura do ar e o ponto de orvalho. Essa diferença era de aproximadamente o dobro das observações feitas nas manhãs anteriores. O grau de secura incomum da atmosfera era acompanhado de uma série contínua de relâmpagos. Não é, todavia, incomum encontrar um caso de notável transparência do ar em tal estado de tempo. A atmosfera geralmente é fosca, e isso é causado pela queda de uma poeira fina e impalpável. Descobriu-se que tal poeira havia provocado um pequeno estrago nos instrumentos astronômicos. Na manhã anterior, ao ancorarmos em Porto Praia,
coletei uma pequena amostra desse pó fino e de cor parda, que havia sido filtrado do vento pela gaze fixada no topo do mastro da embarcação. O Sr. Lieu também me forneceu 4 amostras do pó que tinham sido coletadas de um vaso a poucas centenas de quilômetros ao norte dessas ilhas. O professor Enberg acredita que este pó é constituído em grande parte de infusórios com proteção silícica e de tecidos silícicos de plantas. Em 5 pequenas amostras que lhe enviei, ele constatou nada menos que 67 diferentes formas orgânicas. Os infusórios, com exceção de 2 espécies marinhas, são todos habitantes de água doce. Encontrei nada menos que 15 diferentes registros de pó caídos sobre embarcações em regiões afastadas do Atlântico, em função da direção do vento. Sempre que o fenômeno é observado, e levando-se em consideração que o pó sempre cai durante os meses do armatão, vento conhecido por erguer nuvens de poeira até a alta atmosfera, podemos ter certeza de que todo esse pó vem da África. É, contudo, fato bastante singular que o professor Ehrenberg, embora profundo conhecedor das espécies de infusórios peculiares à África, não tem encontrado nenhuma dessas espécies nas amostras que lhe remeti. Por outro lado, ele ali encontrou 2 espécies que ele tinha como nativas da América do Sul. O pó cai em tamanha quantidade que chega a sujar tudo a bordo, irritando, inclusive, os olhos das pessoas. Sabe-se também de embarcações que tiveram que ancorar dado o grau de obscuridade da atmosfera. Esse pó costuma cair sobre navios a várias centenas e até mesmo a mais de 1.600 quilômetros da costa africana. Em alguns pontos, passa de 2.000 quilômetros numa direção norte-sul. Surpreendeu-me encontrar no pó, colhido num vaso a 300 quilômetros da terra firme, partículas de pedra medindo mais do que 0,65 milímetros 2, misturadas com substâncias mais finas. Depois disso, ninguém precisa se admirar com o poder de difusão dos esporos de plantas criptógamas, que são muito mais leves e menores. A geologia desta ilha é a parte mais interessante de sua história natural. Logo que se entra no porto, vê-se uma faixa branca perfeitamente horizontal, estendendo-se ao longo de vários quilômetros de costa, a uma altura de cerca de 14 metros do nível do mar. O exame desse extrato branco revela uma massa de matéria calcária contendo numerosas conchas, a maioria das quais, quando não todas, podendo ser encontradas como espécie viva nas costas vizinhas. Esse extrato branco repousa sobre antigas rochas vulcânicas e está coberto por uma corrente de basalto, que deve ter penetrado no mar quando o leito do oceano era formado por esse extrato branco cheio de conchas. É interessante observar as modificações produzidas pelo calor da lava sobrejacente na massa friável, convertendo-a, em alguns lugares, em pedra calcária cristalina e, em outros, em pedra compacta manchada, onde o calcário foi detido pelos fragmentos de escoriação na superfície inferior da corrente. Formaram-se grupos de fibras radiadas de grande beleza que se assemelham à aragonita. As camadas de lava se erguem em planos sucessivos de pequenos declives em direção ao interior, de onde devem ter sido expelidos primeiramente os dilúvios de pedra fundida. Desde tempos históricos, nunca se manifestou, que eu saiba, em parte alguma de Santiago, nenhum sinal de atividade vulcânica. Mesmo a forma de uma cratera só raramente pode ser descoberta no topo das muitas colinas de cinza vermelha. Ainda assim, as correntes mais recentes podem ser discriminadas na costa, formando linhas de despenhadeiros menos altos, mas ultrapassando os oriundos de séries mais antigas. A altura dos despenhadeiros, desse modo, pode oferecer uma medida rudimentar da idade das correntes. Durante a nossa permanência, observei os hábitos de alguns animais marinhos, e é muito comum se avistar uma grande aplísia. Esse molusco tem cerca de 12 centímetros de comprimento e possui uma cor amarela suja, com veias púrpuras, de cada lado da superfície inferior. O pé. Existe uma larga membrana que parece algumas vezes agir como ventilador para dirigir uma corrente de água sobre as brânquias dorsais, ou pulmões. Alimenta-se de algas delicadas que crescem entre as pedras de água rasa e lamacenta. Encontrei em seu estômago vários eixos diminutos, como ocorre na moela dos pássaros. Esse molusco, quando perturbado, segrega um fluido vermelho púrpura muito fino, que tinge a água numa extensão de 30 centímetros ao seu redor. Além
desse meio de defesa, possui ainda uma secreção acre sobre toda a superfície do corpo, que causa uma sensação de ferroada aguda semelhante à da fisalha ou à da caravela portuguesa. Estive muito interessado, em várias ocasiões, nos hábitos de um polvo, ou ciba. Embora comuns nas poças deixadas pela retração da maré, esses animais não se deixavam apanhar com facilidade. Com o auxílio de seus longos tentáculos e de suas ventosas, conseguiam se esgueirar pelas fendas mais estreitas. Uma vez ali fixados, é necessária uma força enorme para retirá-los. Às vezes, porém, rápidos como uma flecha, lançavam-se para outra extremidade da poça, soltando, ao mesmo tempo, uma tinta castanha escura que turvava a água por completo. Esses animais conseguem ainda passar despercebidos por sua extraordinária e camaleônica propriedade de mudar de cor. Parecem variar de tonalidade de acordo com a natureza do ambiente em que se encontram. Quando em água profunda, assumem uma tonalidade pardo-purpúrea, em água rasa, tornam-se amarelo-esverdeados. A cor, examinada mais atentamente, revelava-se de um cinza a chumbo, salpicada por minúsculos pontos amarelos brilhantes. Esses pontos apareciam e desapareciam alternadamente sobre o fundo cinzento, cuja intensidade era igualmente instável. Essas mudanças se operavam de tal forma que, sobre o corpo do animal, passavam continuamente nuvens que iam do vermelho-violeta ao castanho escuro. Qualquer parte do corpo a que se aplicasse um pequeno choque galvânico se tornava quase negra. Um efeito similar, mas em menor grau, produzia-se ao lhe arranhar a pele com uma agulha. Essas nuvens coloridas, ou manchas, como também podem ser chamadas, segundo se acredita, são produzidas pela expansão e contração alternadas de minúsculas vesículas contendo uma variedade de fluidos coloridos. Esse polvo deu mostra de suas propriedades camaleônicas tanto quando se movia na água como quando estacionava no fundo. Muito me divertiram os vários esforços que um deles empregou para fugir às minhas vistas ao perceber que eu o estava espiando. Depois de permanecer imóvel durante certo tempo, avançou cautelosamente 5 ou 10 centímetros, como um gato que perseguisse um rato, às vezes mudando de cor. Assim prosseguiu até que, tendo alcançado uma parte mais funda, zarpou veloz, deixando atrás de si um rastro de tinta preta que escondia a entrada do buraco em que havia se metido. Enquanto andava à procura de animais marinhos, com minha cabeça a meio metro acima das pedras da praia, fui, mais de uma vez, saudado por um jato de água, seguido de um ruído que se fazia ouvir, lembrando um roçar surdo. A princípio, eu não podia imaginar o que era. Mais tarde, porém, verifiquei que eram os povos que, embora escondidos em buracos, inúmeras vezes eram por mim descobertos. Que eles possuem a propriedade de produzir jatos de água não há dúvida, e me pareceu que poderiam fazer ótima pontaria dirigindo o tubo ou sifão pela parte inferior do corpo, por causa da dificuldade que têm de sustentar suas cabeças. Não podem se locomover desembaraçadamente quando colocados no chão. Observei que um polvo que eu guardava em minha cabine era ligeiramente fosforescente no escuro. Rochedos de São Paulo. Ao atravessarmos o Atlântico, na manhã de 16 de fevereiro, aproamos para o vento, aproximando-nos da ilha de São Paulo. Esse agrupamento de rochedos está situado entre a latitude 0 graus 58 norte e longitude 29 graus 15 oeste. A distância que o separa do continente americano é de 1000 quilômetros, e da ilha Fernando de Noronha, 650. O ponto mais elevado está somente a 15 metros acima do nível do mar, e todo o perímetro não chega a 1200 metros. Essa pequena ponta se ergue abruptamente das profundezas do oceano. Sua constituição mineralógica não é simples. Em algumas partes, o rochedo apresenta uma natureza quartzosa, em outras, feldspática, incluindo finos veios de serpentina. É fato de se admirar que inúmeras ilhotas, distantes de qualquer continente, nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com exceção das Seychelles e desta pequena ponta de rochedo, são, creio, compostas por coral ou matéria proveniente de erupções. A natureza vulcânica dessas ilhas oceânicas é evidentemente uma extensão dessa lei, e efeito dessas mesmas causas, quer mecânicas ou químicas, das quais resulta que a vasta maioria dos vulcões ainda em atividade esteja situada junto ao litoral ou às ilhas no meio do mar. A distância, os rochedos de São Paulo são de uma cor branca e brilhante. Isso se deve, por um lado, aos excrementos de uma vasta multidão de gaivotas e,
Por outro, há uma camada dura e polida de uma substância com um lustre perolado, que está intimamente ligada à superfície dos rochedos. Essa camada, quando examinada com uma lente, revela em sua consistência numerosas camadas muito finas, sobrepostas, cada qual tendo cerca de 2,5 milímetros. Muita matéria animal está ali contida, e sua origem, sem dúvida, deve-se à ação da chuva ou à ação das ondas sobre o esterco das aves. Sob pequenas massas de guano, encontrei em Ascension e nos abrolhos certos corpos com ramificações estalactíticas, formados, aparentemente, da mesma maneira que a tênue película sobre esses rochedos. Tal era a semelhança entre o aspecto geral desses corpos ramificados e o de certos nuliporae, uma família das plantas marinhas calcárias, que, quando mais tarde eu examinava apressadamente minha coleção, não percebi a diferença. As extremidades globulares das ramificações são de uma textura que se assemelha à da pérola, como o esmalte dentário, mas com tal grau de dureza que poderiam riscar o vidro. Poderei mencionar aqui que, numa parte da costa de Ascension, onde se encontram vastas acumulações de areia cobertas de conchas, a água do mar deposita sobre os rochedos cobertos pela maré uma incrustação, que lembra certas plantas criptógamas, Marchantiae, que se vê ocasionalmente sobre as paredes úmidas, conforme a gravura sobre madeira aqui reproduzida. A superfície da fronde possui um brilho magnífico. As partes formadas em plena exposição à luz são de cor preta, enquanto as que se formaram à sombra são apenas cinzentas. Mostrei espécimes dessa incrustação a vários geólogos e todos foram da opinião de que eram de origem vulcânica ou ígnea. Em sua dureza e translucidez, em seu polimento, igual ao das mais belas conchas de oliva, no mau cheiro que exalava e na perda de cor sob a ação do maçarico revelava uma íntima semelhança com as espécies de conchas vivas. Além disso, como se sabe, nas conchas as partes habitualmente cobertas pelo manto do animal são mais pálidas que as porções completamente expostas à luz, tal como sucede no caso dessa incrustação. Quando nos lembramos de que o cálcio, seja na forma de fosfato ou de carbonato, entra na composição das partes duras de todos os animais vivos, como os ossos e as conchas, é fato fisiológico interessante se encontrarem substâncias mais duras que o esmalte dentário e superfícies coloridas e lustrosas como as das conchas frescas, que, por processos inorgânicos, foram reconstituídas de matéria orgânica morta, imitando ironicamente, inclusive, formas vegetais rudimentares. Encontramos nos rochedos de São Paulo somente 2 tipos de aves, mergulhões e andorinhas do mar. Ambos se mostraram mansos e estúpidos, e estavam tão pouco acostumados a visitantes que eu poderia ter abatido quantos quisesse com meu martelo geológico. A fêmea do mergulhão depositava os ovos sobre a rocha nua, mas a andorinha do mar construía um ninho muito simples com algas. Ao lado de muitos desses ninhos, podia-se ver um pequeno peixe voador, ali deixado pelo macho, eu suponho, para sua companheira. Era muito divertido observar a rapidez com que um caranguejo grande e ativo, Graspus, morador das fendas dos rochedos, roubava o peixe do lado do ninho, logo que espantávamos as aves. Sir W. Simondes, uma das poucas pessoas que aqui desembarcaram, disse-me ter visto esses caranguejos chegarem mesmo a arrastar do ninho os filhotes e devorá-los. Nenhuma simples planta, nem um líquen sequer, cresce nesta ilhota. Ainda assim, isso não impede que seja habitada por vários insetos e aranhas. A lista que segue, creio, completa a fauna terrestre. Uma mosca, ou fercia, vivendo às custas do mergulhão e um carrapato que deve ter vindo aqui como parasita das aves. Uma pequena mariposa parda, pertencente a um gênero que se alimenta de penas. Um besouro, Quedius, e um piolho, que vive em meio ao esterco. Finalmente, numerosas aranhas que, segundo me parece, são predadoras desses pequenos seguidores das aves marinhas. Dar a descrição, já tão repetida, da majestosa palmeira e de outras plantas tropicais tão nobres, seguida pela descrição das aves, e, por fim, dos homens, tomando posse das ilhas de coral logo que estas se formaram, no Pacífico, não será, talvez, o modo correto de proceder. Receio que isso destruirá a poesia desta história, mas será preciso admitir que os primeiros habitantes de uma terra oceânica recém-formada serão aranhas.
insetos e parasitas coprófagos. O menor rochedo nos mares tropicais que der base para o crescimento de inúmeras variedades de algas e animais compostos servirá igualmente de suporte ao desenvolvimento de grande número de peixes. Os tubarões e os marinheiros nos botes mantinham um combate constante para decidir quem levaria vantagem sobre a posse dos peixes apanhados no anzol. Ouvi dizer que um rochedo perto das Bermudas, muitos quilômetros mar adentro e a uma profundidade considerável, foi descoberto em virtude de ter sido notada a presença de peixes em suas imediações. Fernando de Noronha, 20 de fevereiro, tanto quanto me foi possível observar durante as poucas horas em que permanecemos neste lugar, a constituição da ilha é vulcânica, mas provavelmente não de data recente. O que há de mais notável em seu caráter é uma colina de forma cônica que se eleva a cerca de 310 metros de altura, cujo cume é excessivamente escarpado, projetando-se, num dos lados, para fora da base. A rocha é monolítica e se divide em colunas irregulares. Ao se olhar uma dessas massas isoladas, tem-se a princípio a impressão de que ela teria sido lançada bruscamente para cima num estado semifluido. Em Santa Helena, no entanto, constatei que alguns pináculos de constituição e aspecto quase idênticos haviam sido formados pela intromissão de rocha fundida em estratos maleáveis que, por essa razão, teriam servido de molde para esses gigantescos obeliscos. Toda a ilha está coberta de arvoredos, mas, devido ao clima seco, a vegetação não se mostra luxuriante. A meio caminho da montanha, grandes colunas de massa rochosa, à sombra de loureiros e ornadas de lindas flores rosadas, de árvores sem folhas, davam à paisagem do entorno um efeito muito encantador. Bahia, ou São Salvador, Brasil, 29 de fevereiro, o dia transcorreu deliciosamente. Delícia, no entanto, é termo insuficiente para dar conta das emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde vivo das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral me encheram de admiração. A mais paradoxal das misturas entre som e silêncio reina a sombra das árvores. Tão intenso é o zumbido dos insetos que pode perfeitamente ser ouvido de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas parece reinar um silêncio universal. Para uma pessoa apaixonada pela história natural, um dia como este traz consigo uma sensação de prazer tão profunda que se tem a impressão de que jamais se poderá sentir algo assim outra vez. Depois de vagar por algumas horas, decidi voltar ao local de desembarque. Antes de alcançá-lo, contudo, fui surpreendido por uma tempestade tropical. Procurei me abrigar debaixo de uma árvore, cuja copa cerrada seria impermeável à chuva comum da Inglaterra. Aqui, porém, após alguns minutos, descia pelo enorme tronco uma pequena torrente, e a violência dessa chuva que devemos atribuir à verdura do solo nas matas mais densas, pois, se as pancadas fossem como nos climas mais frios, a maior parte da água seria absorvida ou evaporaria antes que chegasse ao chão. Não tentarei fazer agora a descrição do cenário desta gloriosa baía, porque, em nossa viagem de regresso, voltaremos a ancorar aqui, havendo então ocasião mais propícia para dar conta disso. Ao longo de toda a costa brasileira, numa extensão de 3.200 quilômetros, e certamente sobre uma considerável superfície do litoral, onde quer que se encontre uma rocha sólida, esta será de formação granítica. A circunstância de que esta enorme área seja constituída por materiais que a maioria dos geólogos acredita ter se cristalizado quando submetidos ao calor sob pressão dá espaço para muitas e curiosas reflexões. Teria esse efeito sido produzido nas profundezas do oceano, ou seria o caso de um estrato primitivo que cobrisse toda a região e tivesse sido posteriormente removido? Pode-se acreditar que algum tipo de força, atuando durante quase uma eternidade, seria capaz de desnudar o granito por tantos milhares de léguas quadradas, num local não muito distante da cidade, onde um riacho deságua no mar. Observei um fato relacionado com um assunto discutido por um bode. 9. Nas cataratas dos grandes rios Orinoco, Nilo e Congo, as rochas seníticas são cobertas de uma substância negra que lhes dá a aparência de um polimento feito com plumbagina. A camada é extremamente fina, segundo a análise de Berzelius,
Ela é constituída de óxidos de manganês e ferro. No Orinoco, essa ocorrência se verifica sobre os rochedos periodicamente lavados pelas inundações e somente nas localidades em que a correnteza é muito rápida, ou, como costumam dizer os índios, as rochas são negras onde a água é branca. Nesses rochedos a camada costuma ser de um marrom vivo em vez de negra e parece composta somente de matéria ferruginosa. Espécimes portáteis não fornecem a ideia exata do que são essas pedras de polimento pardo que cintilam aos raios solares. Elas ocorrem exclusivamente nos limites das ondas, e, visto que esse riacho serpenteia vagarosamente, é na violência da arrebentação que deveremos procurar o agente de polimento, representado nos grandes rios pela força das cataratas. De mesmo modo, a enchente e a vazante das águas provavelmente substituem as inundações periódicas, produzindo assim os mesmos efeitos em circunstâncias análogas, embora aparentemente diversas. A origem dessas camadas de óxido metálico, contudo, que parecem cimentadas sobre as rochas, não é compreendida. Não creio que se possa atribuir uma razão para o fato de a espessura permanecer constante. Certo dia, diverti-me ao observar os hábitos do Diodon antenatus, apanhado enquanto nadava próximo à praia. Esse peixe, com sua pele flácida, possui, como se sabe, a singular capacidade de distender o corpo numa forma quase esférica, após ser tirado da água por alguns momentos e depois ser mergulhado novamente. Uma considerável quantidade de água e de ar é absorvida pela boca, o mesmo acontecendo provavelmente pelos orifícios branquiais. O processo se efetua de dois modos. O ar é aspirado e, em seguida, forçado a penetrar na cavidade do corpo, de onde não pode retornar em função de uma contração muscular que é externamente visível. A água, porém, penetra numa corrente branda pela boca, que é mantida aberta e imóvel. Isso indica, portanto, que o ato se baseia na sucção. A pele do abdômen é muito mais flácida do que do dorso. Dessa forma, durante a inflação, a superfície inferior se distende muitíssimo mais do que a superior. O peixe, por consequência, flutua com as costas voltadas para baixo. Cuvier duvida que o Diodon nessa posição possa nadar. Todavia, o animal pode se mover não só em linha reta como também se voltar de um lado para o outro. Este último movimento é efetuado exclusivamente pela ação das barbatanas peitorais, a cauda colapsada e inativa. Em função de o corpo boiar com tanto ar no interior, as aberturas branquiais se mantêm fora da água, mas um fluxo aspirado pela boca constantemente as atravessa. O peixe, tendo permanecido algum tempo distendido, expele o ar e a água com grande violência pelas aberturas branquiais e pela boca. Pode soltar, também, apenas parte da água, o que leva a crer que o fluido é aspirado com o fim de regular a gravidade específica do animal. Esse Diodon dispõe de vários recursos de defesa. Além de possuir uma forte mordida, é capaz de expelir um jato d'água a certa distância, fazendo ao mesmo tempo um ruído curioso pelo movimento das mandíbulas. Com a inflação do corpo, as papilas, que recobrem sua pele, tornam-se eretas e pontudas. A circunstância mais notável, no entanto, é que, quando tocada, a pele do ventre segrega uma matéria fibrosa de linda cor vermelho-carmim, que mancha o marfim e o papel de modo tão persistente que seu brilho permanece até os dias atuais. Sou um tanto ignorante quanto à natureza e utilidade dessa secreção. Ouvi do Dr. Alain de Forres que ele frequentemente encontrava um Diodon flutuando, distendido e vivo, no estômago de tubarões, e que soubera de vários casos em que o animal tinha aberto uma passagem para si não só através das paredes gástricas como também das tramas musculares, matando, dessa forma, o monstro que o havia engolido. Quem poderia imaginar que um peixe pequeno e flácido fosse capaz de destruir um colossal e selvagem tubarão? 18 de março. Partimos da Bahia. Alguns dias mais tarde, não muito distante das Ilhas dos Abrolhos, tive minha atenção atraída por uma coloração vermelho-pardacenta que se notava no mar. Toda a superfície da água, conforme se via através de uma lente de pequeno aumento, parecia como que coberta de minúsculos fragmentos de feno, com as extremidades franjadas. São diminutas confervais cilíndricas, em colônias de 20 a 60 indivíduos. O Sr. Berkeley informou que são da mesma espécie, Trichodesmium erythraeum, encontrada em grandes áreas do Mar Vermelho, ocorrência que inclusive nomeia o próprio mar. Seu número deve ser infinito. O navio atravessou vários bandos,
um dos quais media cerca de 9 metros de largura e, a julgar pela cor barrenta d'água, pelo menos 4 quilômetros de comprimento. Em quase toda a longa viagem que se faça, essas confervais são presença registrada. Parecem ser especialmente comuns nas águas próximas à Austrália. Ao largo do Cabo Lewin, encontrei uma espécie semelhante, porém menor e aparentemente de uma espécie diferente. O capitão Cook, na sua terceira viagem, registra que os marinheiros lhe deram o nome de Serragem do Mar. Perto do atol de Keeling, no Oceano Índico, observei massas de confervae muito pequenas, medindo alguns milímetros quadrados e consistindo de filamentos cilíndricos longos e excessivamente finos, quase invisíveis a olho nu, misturadas com outros corpúsculos maiores apresentando extremidades finamente cônicas. A gravura mostra dois indivíduos juntos. Eles variam em comprimento entre 1 milímetro e 1,5 milímetro, atingindo mesmo 2 milímetros e, em diâmetro, entre 15 e 20 centésimos de milímetro, próximo de uma extremidade da parte cilíndrica. Um septo verde, formado de substâncias granulosas, mais grossas no centro, pode geralmente ser visto. Isso, creio, é o fundo de uma delicadíssima bolsa incolor, composta de matéria polpuda, que forra o invólucro por dentro, sem que, no entanto, se estenda às pontas extremas e cônicas. Em alguns espécimes examinados, o lugar ocupado pelo septo apresentava minúsculas mas perfeitas esferas de substância granulosa pardacenta. Pude também observar o curioso processo pelo qual se produzem. Subitamente, a matéria polpuda do interior se agrupa e se alinha, algumas das quais partindo de um centro comum. Em seguida, com um movimento irregular e rápido, a fim de se contrair, transforma-se, depois de um segundo, numa perfeita esfera que irá ocupar a posição do septo em uma das extremidades do invólucro agora completamente oco. A formação da esfera granulosa se acelera sob qualquer dano acidental. Posso acrescentar que frequentemente um par desses corpos se unia, como representado acima, cone justaposto a cone, na extremidade em que ocorre o septo. Acrescentarei aqui algumas outras observações sobre a descoloração do mar devido a causas orgânicas. Na costa do Chile, poucos quilômetros ao norte de Concepción, o Beagle passou um dia por grandes zonas de águas lamacentas, exatamente como as águas de um rio inundado. Em outra ocasião, 1 grau ao sul de Valparaíso e a 80 quilômetros da costa, esse aspecto se dava de maneira ainda mais clara. Num copo de vidro essa água apresentava um matiz vermelho pálido, e, examinada sob o microscópio, viam-se pulular animálculos minúsculos, muitos dos quais frequentemente explodiam. Sua forma é oval, contraídos na parte central por um anel formado de cílios curvos vibráteis. Era, entretanto, muito difícil examiná-los cuidadosamente, uma vez que, no instante em que cessava o movimento, ou mesmo ao atravessarem o campo ocular, seus corpos explodiam. Às vezes, as duas extremidades explodiam ao mesmo tempo. Outras vezes, uma só, projetando-se. Então, uma substância granulosa, áspera e pardacenta. Um instante antes de explodir, o animal se expandia quase o dobro de seu tamanho normal. A explosão ocorria dentro de 15 segundos depois de cessado o rápido movimento de progressão. Em alguns casos, a explosão era, durante curto intervalo, precedida de um movimento de rotação em torno do eixo mais longo. Desse modo pereciam, em 2 minutos, quantos indivíduos se vissem isolados numa gota de água. Os animais se locomoviam com o ápice estreito voltado para frente, por meio dos cílios vibráteis e, em geral, deslocando-se rápido e subitamente. São excessivamente minúsculos e inteiramente invisíveis a olho nu, não ocupando mais que o espaço de 25 milésimos de milímetro quadrado. Seu número é infinito, pois na gota mais reduzida que consegui colher sempre havia uma grande quantidade deles. No outro dia, atravessamos 2 lugares no mar em que a água se via assim turvada, sendo que um deles deveria cobrir uma área de vários quilômetros quadrados. Que número incalculável desses animais microscópicos! A cor da água, vista de longe, lembrava um rio que tivesse transbordado em algum distrito de barro vermelho, mas, a sombra lateral do navio, escureciam-se como chocolate. A linha em que a água vermelha e azul se juntavam estava claramente definida. Havia alguns dias que o tempo se mantinha calmo, e o oceano, num grau fora do comum,
abundava de criaturas vivas. No mar em torno da Terra do Fogo, e não longe da costa, observei algumas faixas estreitas de água de um vermelho brilhante, produzidas por numerosos crustáceos que de alguma forma lembravam camarões gigantes. Os caçadores de focas os chamam de comida de baleia. Se as baleias se alimentam desses animais, não sei dizer, mas andorinhas do mar, cormorões e imensos grupos de focas gigantescas que se arrastam aos milhares em alguns lugares da costa têm como principal meio de subsistência esses caranguejos nadadores. Os marinheiros invariavelmente atribuem aos ovos de peixe a descoloração da água. Descobri, no entanto, que somente em uma das ocasiões era essa a causa. A uma distância de vários quilômetros do arquipélago de Galápagos, o navio cruzou 3 faixas de água amarelo escura, com aspecto lamacento, medindo alguns quilômetros de comprimento. Essas faixas, contudo, tinham apenas poucos metros de largura. A linha de separação da água comum era muito nítida, ainda que sinuosa. A cor era resultante de pequenas bolas gelatinosas, de cerca de 5 milímetros de diâmetro, contendo um grande número de minúsculos óvulos esféricos. Estes eram de 2 tipos distintos, cada qual tendo um tipo de matiz avermelhado e uma forma diferente do outro. Não posso fazer nenhuma conjectura sobre a que 2 espécies de animais esses óvulos pertenciam. Afirma o capitão Conet que a sua presença é muito comum entre as Ilhas Galápagos e que a direção que tomam as faixas é a mesma das correntes marítimas. No caso que acabei de descrever, contudo, a linha tinha sido dada pelo vento. O único outro aparecimento que tenho a mencionar é o de uma fina película oleosa refletindo cores irisadas na superfície da água. Pude ver na costa do Brasil uma considerável extensão do oceano coberta dessa maneira. Os marinheiros atribuem a decomposição de alguma carcaça da baleia, que provavelmente esteja à tona em lugar não muito distante. Não mencionarei aqui as diminutas partículas gelatinosas, a serem referidas mais tarde, com frequência dispersas sobre a superfície da água, pois elas não são suficientemente abundantes para provocar qualquer alteração de cor. Há 2 circunstâncias nos comentários anteriores que parecem notáveis. Em primeiro lugar, de que maneira os vários corpúsculos que formam faixas com margens tão nítidas se mantêm juntos. No caso dos caranguejos nadadores, seus movimentos se davam com a mesma uniformidade de um regimento de soldados. Isso, contudo, não pode acontecer de maneira voluntária com os óvulos ou as confervae, nem provavelmente entre os infusórios. Em segundo lugar, que causa pode produzir o comprimento e a estreiteza das faixas? Há tanta semelhança entre essa aparência que se nota em toda grande torrente, onde a correnteza fez desenrolar em longas cintas a espuma colhida nos redemoinhos, que devo atribuir o efeito a uma ação idêntica de correntes, sejam elas aéreas ou marítimas. Sob essa suposição, somos forçados a crer que os vários corpúsculos organizados são gerados em certos lugares favoráveis, e então removidos pela ação do vento ou da água. Confesso, entretanto, que há grande dificuldade em imaginar um local qualquer que pudesse ser o berço dos milhões de animálculos e confervae, pois, de onde teriam procedido os germes encontrados em tais pontos? Os corpúsculos paternos foram espalhados pelo vento e pelas ondas sobre um oceano imenso. Em nenhuma outra hipótese, porém, eu poderia compreender o seu agrupamento linear. Posso acrescentar que Scoresby observa que essa água esverdeada, abundante em animais pelágicos, é invariavelmente encontrada em certas partes do Ártico,